versículo 47 até o 53. Lucas 22, 47. O tema da minha mensagem hoje é: a vontade de Deus às vezes dói. Diz assim: enquanto Jesus falava, surgiu uma multidão, e um dos 12, aquele que chamava Judas, vinha à frente, aproximando-se de Jesus para o beijar. Mas Jesus lhe disse: Judas, com um beijo trai o filho do homem? Quantos que estavam com ele viram o que ia acontecer, disseram: Senhor, devemos atacar com espadas? Então ele feriu o servo, aqui não fala quem, mas é Pedro, né? Então um deles feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Mas Jesus disse: basta, deixai-os. E tocando-lhe a orelha, então Jesus disse aos principais sacerdotes e aos guardas do templo e aos líderes religiosos que estavam à sua procura: viestes com espadas e pedaços de paus como se eu fosse um bandido? Todos os dias estava convosco no templo e não me prendestes, mas esta é a vossa hora, a hora do poder das trevas. Até aí tá bom. Olha para cá, por favor. Os irmãos devem se lembrar que no último domingo eu falei sobre a agonia de Jesus Cristo ali no Getsemane, onde de fato ele está aflito, angustiado, sofrendo uma pressão enorme, porque ele faz a oração mais difícil que o ser humano pode fazer. Qual é ela? Senhor, que seja feita a tua vontade e não a minha. E porque essa, por vezes não, com toda certeza, é a oração mais difícil de se fazer. Porque, na maioria das vezes, eu e você, nós não queremos fazer a vontade de Deus. Queremos fazer a nossa vontade. Oramos, muitas vezes, querendo apenas ouvir o eco da nossa própria voz. Queremos que Deus concorde com aquilo que nós já decidimos. Queremos que Deus abençoe aquilo que nós escolhemos fazer. Isso é um erro. Então nós vemos inúmeras enfermidades que podem surgir, defeitos patológicos, e ainda assim Deus nos conserva perfeitos. 2 braços, 2 pernas, mente. Deus nos dá vida, Deus nos dá o fôlego que respiramos. Como diz a Escritura, suas misericórdias se renovam sobre nós a cada manhã. Essa é a única causa de não sermos consumidos. Aí então Deus, ele nos dá o QI, a inteligência. E com essa inteligência nos abre portas de trabalho. Algumas melhores, outras nem tanto. Mas todos aqui, sem exceção, têm um trabalho digno. Não passam necessidade. Eu louvo a Deus por isso, porque uma vez o irmão perguntou para mim: pastor, tem alguém na sua igreja lá que está precisando de trabalho? Eu peguei o meu pedidinho de oração, comecei a rodar. Não achei ninguém. Todo mundo empregado. Todo mundo. E então Deus faz isso, Ele nos capacita. Abre portas, nos dá inteligência. Nós trabalhamos, ganhamos o dinheiro. E muitos são ingratos a ponto de não devolver aquilo que Ele ordena, de não contribuir com aquilo que Ele diz. Isso chama-se ingratidão. Claro que é ingratidão. Lembra, eu já falei diversas vezes, para mim essa talvez seja uma das melhores ilustrações. Imagina que você é alguém que não tem nada, e eu seja um empresário muito rico. Eu chego e digo para você assim: olha, fulano, quer fazer uma sociedade comigo? Você diz: mas eu não tenho nada. Não precisa. Eu entro em toda a parte financeira. Deixa comigo. E eu digo mais: vamos fazer o seguinte, na hora de repartir os louros da vitória, ou seja, aquilo que a empresa nossa rendeu, a nossa que você não entrou com nada, nós não vamos repartir de forma igual. Você diz: até aí tudo bem, eu não entrei com nada. Mas eu digo assim: olha, você vai ficar com 90% do que a nossa empresa arrecadar. E apenas 10% fica comigo. Só um doido para não entrar numa parceria dessa. Só um louco. E é exatamente isso que Deus faz conosco. Ele nos dá a vida, inteligência, abre portas de emprego, saúde, filhos, trabalho. E nessa empresa, Ele nos ordena que nós venhamos a restituir 10%. É o mínimo. Ficamos com tudo. Ingratidão. Judas, a avareza de seu coração
fez com que ele esquecesse tudo aquilo que Jesus Cristo fez por ele. Avareza. Quando você foca apenas naquilo que é material, apenas no dinheiro, o dinheiro, eu sempre falei, não é bom, não posso dizer nem que é bom nem ruim, não. O dinheiro é bom, claro que é bom. O dinheiro ele é tão bom que se você não gastar com alguém, não tem nem graça. Tem coisas que Deus fez justamente para que nós pudéssemos compartilhar com outras pessoas. Você costuma ver pessoas comendo pizza sozinho em pizzaria? Raramente. Assistindo jogo sozinho? É difícil. Legal quando você assiste com um adversário ainda. É uma maravilha. É legal quando você faz igual o abusado do irmão Edivaldo. Ele vai à minha casa, leva uma bandeira de São Paulo e pendura na minha porta. É assim que é legal. Fazer as coisas em conjunto. Aquilo que é bom, Deus nos manda repartir. E o dinheiro, nossa, quando você tem mais e pode repartir, meu irmão, é algo fabuloso. Só que Judas, ele deixa que a ingratidão, que a ganância, que a cobiça tome conta de si. E por conta disso, ele acaba caindo. Terrível. Judas, ele é ingrato. Judas, ele é traidor. Judas, ele é alguém dissimulado. Por que dissimulado? Falso. Era alguém que estava no meio deles, mas era falso. Era aquele um que dava um tapinha no ombro dizendo, ó, Senhor, é nós. Tamo junto. Mas por trás conspirava contra. Perto dos outros era uma maravilha, perto do mestre era uma maravilha, mas estava conspirando contra alguém extremamente dissimulado. E é tão interessante, sabe por quê? Não há nada de errado quando a Escritura diz que Judas chega e beija Jesus Cristo, porque aquela era uma forma de se cumprimentar os mestres. Era uma forma de respeito, de você prestar até reverência para uma pessoa. Então, nada de errado nisso. A diferença foi a forma com que Judas fez isso. A palavra grega traduzida no Novo Testamento, quando Jesus diz, né, olha, que ele vai trair com beijo, é uma, mas quando ele chega e beija Jesus Cristo, é uma palavra que dá a entender que é aquele beijo prolongado, mais comprido. Sabe quando você, abraça e fica aquele abraço mais contínuo? Ou seja, ele usa uma expressão de amor, de fraternidade, de companheirismo, que é o beijo, simplesmente para que as pessoas tivessem tempo de ver quem era Jesus Cristo. Não, ele não estava reverenciando a Jesus Cristo. Ele estava sendo dissimulado para entregar aquele que daria a vida por ele. Pessoas assim, e Judas teve inúmeras oportunidades de se arrepender. Veja, né? 3 anos andando com Jesus Cristo. Inúmeras oportunidades vendo diante de seus olhos. Uma coisa é hoje você ouvir eu pregar a respeito de Jesus. Outra coisa foi o que Judas teve. Judas viu coxos andando, cegos enxergando. E mesmo diante de todos esses fatos notórios em sua frente, diz a Escritura que ele consegue trair, que ele consegue ser dissimulado, que ele consegue vender aquele que posteriormente compraria a minha sua vida com o preço de seu precioso sangue. Judas, então, ele traz Jesus Cristo com um beijo. Pedro, afoito, tenta resolver as coisas e não dá certo. Eu e você temos que tomar cuidado para que nós não venhamos andar neste caminho, que por vezes vai rondar o meu e o seu coração. Pode ter certeza, vai. Isso não é algo peculiar apenas dele. Não! É algo que nós teremos que constantemente lutar, porque por mais que sejamos nascidos de novo, oh Deus, a natureza de Adão ainda está em nós. Aquela vontade de fazer o errado, porque por vezes é o caminho mais fácil. Sempre devemos lutar contra. Segundo princípio, não agir sem saber a vontade de Deus. Acompanha comigo o versículo 49, por favor. Lucas 22, 49. Quando os que estavam com ele viram o que ia acontecer, disseram: Senhor, devemos atacar com espadas? Então um deles feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Mas Jesus disse: basta, deixai-os. E tocando-lhe a orelha, o curou. Olha que interessante. Quando eles viram, perguntaram: Senhor, devemos usar a espada? Eu falei algumas pregações aqui sobre a importância da autodefesa, que não há nenhum problema um cristão se defender até com armas, porque essa era uma arma da época.
não há problema em usar armas para se defender, não para atacar, propositalmente, mas para se defender não há problema nenhum. Mas então, havia, né, uma escolta que acompanhava os sacerdotes ali. Então, esses homens, eles vêm com porretes, pedaços de pau, vêm com tochas, como se Jesus, de fato, fosse um criminoso, e um tanto de gente. Jesus que diz para ele, olha, mas para que toda essa turba, para que toda essa violência? Eu sempre estive aqui. Onde eu ofereci resistência? E Pedro, afoito, você percebeu que no versículo 49 vai dizer assim, né? Quando os que estavam viram o que ia acontecer, disseram, Senhor, devemos atacar com espadas? Essa é a pergunta. Só que ele nem espera Jesus responder. Então deles feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Ou seja, Pedro não quis saber a resposta de Jesus. Ele quis agir de forma impulsiva, e assim ele agiu. Se eu e você analisarmos, veremos que a maioria das burradas que nós fazemos em nossas vidas, sabe de onde é? Agimos de forma impulsiva. Uma coisa é quando nós olhamos para a Escritura e vemos o não de Deus. Não. Se você vê um não claro, em caixa alta, e mesmo assim você decide fazer o contrário, não espere colher bons frutos. Não vai. Isso é praga? Não é. É lógica. É lógica. Há um mandamento, e você ainda assim o quebra propositalmente, deixando de ouvir seu pastor, a Escritura, a torcida do Corinthians. Todo mundo dizendo, errado, errado, errado. Se mesmo assim você faz, não tem como dar certo. Uma coisa é você ver o não explícito, e mesmo assim ser teimoso. Mas há uma outra forma também de se errar. É você ser afoito igual Pedro. Senhor, é da tua vontade? E Deus nem responde, você diz, eu vou fazer então. É nóis. Não. Se há algo que você não sabe se é a vontade de Deus, você deve orar. Ore. Se Deus não respondeu, sabe o que você faz? Espere. Espere. Eu sei que o ser humano, ele detesta esperar. Mas é por isso que nós vemos inúmeras vezes, esperar em Deus. Não ser precipitado, não ser afoito, não tentar fazer as coisas à sua maneira. Porque todas as vezes que assim fazemos, a possibilidade de errarmos é grande. Eu, pelo menos, a maioria das coisas que eu dei cabeçada na vida foi por agir de forma impulsiva. Sim. E veja, Pedro age de forma impulsiva, corta a orelha do soldado Malco. E é claro, como eu sempre digo aqui, você acha que de fato Pedro, ele mirou a orelha do soldado? Pedro não era atirador de elite. Devia ter mirado no meio da cabeça e errou. Errou. Aí então, a orelha do soldado cai. Eu fico imaginando essa cena. Caiu a orelha. Opa, pega aqui rapidinho. Cola. Isso que Jesus Cristo fez livrou Pedro de um baita de um problema. Ele seria condenado à morte. Se Jesus Cristo não vem e não cola a orelha daquele homem de forma miraculosa, provavelmente Pedro, se fosse algo parecido com a nossa lei, seria condenado por tentativa de homicídio. Não teríamos apenas uma cruz lá no Calvário, duas. Pedro ia morrer também. Por conta do quê? Ser afoito. Fazer as coisas sem ouvir a voz de Jesus Cristo. Sem ter paciência. Traria problema para si e para todo mundo que estivesse ao redor dele. Porque quando nós assim agimos, de forma afoita, sem consultar a vontade de Deus, sem esperar ouvir a voz de Deus, nós não prejudicamos apenas a nós. Prejudicamos todos aqueles que estão ao nosso redor, sem exceção. Você não pode ser egoísta e pensar apenas em si. Se você causa um problema, você vai ferir pessoas que são importantes para você. Imagina um pai de família. Eu, por exemplo, você acha que a gente não é tentado a meter o pé na jaca às vezes? Todo mundo é tentado. Só que eu penso, puxa vida, se tem uma coisa que me estressa é trânsito, né? Trânsito é um teste. Haja paciência. Você tem que andar com suco de maracujá lá, toda vez que você vai dirigir. Aí eu fico pensando, imagina, cara, uma estressada que eu dou aqui no trânsito. Xingo fulano. Filisteu, circunciso.
tomar a Santa Ceia, os palavrões gospel, né? Xingo ele lá. Daqui a pouco o cara tá armado, vem para cima de mim, me dá um tiro, arruma um rolo. Imagina só o prejuízo que eu não ia trazer para minha família. 4 filhos, esposa, o prejuízo que eu ia trazer para os irmãos. Imagina a vergonha. O pastor de vocês lá, você viu? Apareceu até no jornalzinho da cidade. Que vergonha! Olha, eu já passei algumas vergonhas assim, mas nada tão grande, né? Tem uma vez eu estava chegando em Roseiro com a minha esposa, daí estava tudo interditado. Tinha um pedacinho da contramão livre, eu com pressa. Mas não é possível que Deus não perdoa, só um pedaço, né? Vai perdoar, como é que vai? Pedi perdão até antes. Olha que bonzinho, hein? Senhor, é urgente, trabalho. Peguei um pedacinho assim, só vi uma pessoa buzinando do outro lado assim. Pastor! Rapaz! Estou ouvindo o senhor na rádio aqui agora, ó. Na hora do programa, eu nem lembrei. Que vergonha. Depois mandei mensagem para ele, irmão, perdoa, errei, né? Todo mundo parado, só eu bonitão passando na contramão. Mas imagina se fosse uma briga ou algo assim, terrível. E você percebeu que Jesus Cristo aqui, aquele soldado que foi capturá-lo, que queria o mal dele. Jesus Cristo vem e faz um milagre na vida dele. Uma coisa é fazer um milagre na vida do seu povo. Esse homem que queria o mal dele. Jesus Cristo mesmo assim intervém. Para que eu e você possamos ver que os milagres de Deus não são algo privativo a nós, o seu povo. Claro que não. Deus ele é tão gracioso, tão misericordioso, bondoso, longânimo, que ele ajuda até aqueles que o perseguem. Até esses. E veja, não tinha como esse homem ter alguma boa intenção indo lá. Em teologia nós chamamos isso de graça comum. O que é graça comum? É quando Deus derrama a sua chuva sobre bons e maus. A sua graça sobre bons e maus. Literalmente, porque a chuva cai sobre a minha casa e sobre a casa do ímpio. O ar que respiramos serve para nós, mas serve para o traficante da esquina também. Ou seja, até nisso Deus consegue ser bom. E para aumentar o nível de dificuldade ainda, ele faz o bem para aquele que quer o mal dele. E Judas, que o traiu, ele o chama de amigo. Amigo. Nós, por coisas tão banais, deixamos de falar até com parentes. É uma coisinha que fez. Eu não estou dizendo coisinha, eu sei que algumas coisas são sérias. Sei. Quantas pessoas já me contaram de, coisas terríveis que sofreram. De parentes, amigos, pessoas próximas, porque daí machuca mais. Aí fala assim, eu não falo com meu irmão, vai 5 anos. Eu digo, que absurdo! Como assim? Não, mas você não sabe o que ele me fez. Ainda que seja algo grave. Olha o que esse homem fez para Jesus Cristo. Foi lá para procurar matá-lo. E ainda assim ele agiu com bondade, benignidade. Então cabe a mim a você agir da mesma forma também. E terceiro e último para encerrar, põe ele, por favor. Terceiro e último princípio. A vontade de Deus é boa, mas pode ser dolorida. Acompanha comigo o versículo. Já estão encerrando, engraçado, segura aí. Versículo 52. Então Jesus disse aos principais sacerdotes, aos guardas do templo e aos líderes religiosos que estavam à sua procura: viestes com espadas e pedaços de paus, como se eu fosse um bandido? Todos os dias eu estava convosco no templo, e não me prendestes, mas esta é a hora do poder das trevas. O Evangelho de Lucas, ele é o único que traz esta passagem aqui, onde ele diz, né, que esta é a hora do poder das trevas. Por quê? Por vezes veremos as trevas reinando. Neste mundo caído, não se espante. Não se espante. Por vezes veremos o mal triunfar. E o que nós fazemos diante do mal triunfar? Vamos deixar de fazer o que é correto? O que é bom? De forma nenhuma. Vamos continuar fazendo aquilo que é reto. É tão certo que J.C. Ryle, ele diz assim: os inimigos dos crentes têm a sua hora, porém
um dia nunca mais terão. E de fato isso acontece. Os nossos inimigos, por vezes, terão o seu momento, mas apenas por um período. Vai chegar uma hora que não mais terão. Não mais terão. É por isso que eu e você devemos acreditar, acima de tudo, na justiça que vem de Deus. Porque os homens, eles podem, e muitos vão, surrupiar a justiça aqui da terra. Sim. Quantos criminosos em nosso país nós vemos soltos pela porta da frente? Roubaram milhões, desviaram dinheiro de hospitais e não usam nem tornozeleira eletrônica. Enquanto senhorinhas que nem estavam na Praça dos Três Poderes no dia 8 de janeiro estão presas. Este é o mundo das injustiças. Os maus, por vezes, reinam. Mas você devemos lembrar que a vontade de Deus é assim, por vezes. Vai doer. Veja, Jesus Cristo, ele no Getsêmani, ele soa sangue. Tamanho era o grau de angústia para saber qual era a vontade de Deus. E então, depois dele saber qual era a vontade de Deus, ele se levanta e vai obedecer. Mas ainda assim, sabendo qual era a vontade de Deus, sabendo que Deus estava com ele, ele não foi totalmente livre de aflições, angústias e dores no corpo. Sabia? Não foi. A gente vai ver, ele sofreu muito ainda. Calma, pastor, mas ele estava fazendo a vontade de Deus e sofreu? Sim. Quem disse que fazer a vontade de Deus é sempre sinônimo de ter uma boa saúde, ser próspero, bons relacionamentos? Não. Paulo diz na Escritura que ele queria pregar em Roma. E a Bíblia também diz que Deus queria que Paulo fosse pregar em Roma. Sabe o que aconteceu? Paulo foi, oh Deus do céu, a vontade de Deus, a vontade de Paulo. Ele foi preso. Poderia ir de primeira classe, né? Mas não foi preso. A vontade de Deus às vezes é dolorida de se fazer. Mas diante de situações assim, o que fazemos? Obedecemos. Ainda que seja a duras penas, ainda que seja em meio ao sofrimento, à angústia, a suar sangue. Filhos e filhas de Deus, quando ouvem a voz do Pai, não têm outra alternativa a não ser dizer: sim, Senhor, será feito. A diferença é que Deus, a promessa dele para mim e para você é a seguinte: no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte. Como que o versículo continua? O Senhor me livrará do vale da sombra e da morte. É isso? Não. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, tu estarás comigo. Sermos filhos e filhas de Deus não quer dizer que os nossos problemas e angústias sempre serão tirados da nossa frente. Mas a certeza é de que mesmo em meio a vales sombrios, Deus vai continuar. E nós vemos isso por diversas vezes. Sabe quando? É quando a pessoa está prestes a morrer. Daí você consegue ver uma grande diferença entre aquele que serve e aquele que não serve a Deus. Por quê? Você zombar de Deus enquanto você está bem de saúde, como muitos ateus fazem, isso é fácil. Isso é fácil. Mas no leito da morte, você vê muitos ateus desesperados. Desesperados. Põe ele para frente, por favor. Thomas Hobbes, um matemático e filósofo inglês, ele diz assim, um pouquinho antes de morrer: estou diante de um terrível salto nas trevas. Ora, quem não conhece a Jesus Cristo, a luz do mundo, não há outro caminho a não ser trevas. Trevas. Pessoas sábias, filósofo, matemático, diante da morte, todos tremem. Todos tremem. Francis Spira, advogado italiano: eu neguei a Cristo voluntariamente. Sinto que ele não me reserva nenhuma esperança. Esse advogado italiano, a biografia dele pelo menos diz que ele era um apóstata, ou seja, ele conheceu a fé, seus pais o levaram, tinha o conhecimento daquilo que era certo, e mesmo assim disse: não, isso não é para mim. Não preciso disso para ser feliz. Bem iluminista. No final é isso que nós vemos. Shakespeare, em sua obra Hamlet, ele explica isso de uma forma fabulosa. A morte, esse país desconhecido de cujos campos nenhum viajante retornou. Ali ele escreve de uma forma poética, claro, mas
dando a entender o pensamento de muitos. A morte é um país desconhecido cujo nenhum viajante retornou. Isso porque muitos não conheceram a Jesus Cristo, aquele que foi até a morte. Mas a morte não pôde detê-lo. Aquele que voltou da morte. Essa é a diferença. Esta é a esperança que eu e você temos como filhos e filhas de Deus. Saber que a sepultura não é o nosso fim. Saber que este mundo, por mais sofrido que seja, não resume toda a nossa existência. Não. Eu acho que eu coloquei o versículo ali para frente, ou não? David Brainerd, esse homem, ele era genro de Jonathan Edwards. Ele converteu aos 22 anos, novo. Eu converti acho que com 22, 21 também. E ele então decidiu ser missionário, pregar nas florestas americanas. Só que ele já tinha alguns problemas de saúde, e pelo fato de ele ter escolhido justamente este campo missionário, os seus problemas se agravaram. E ele, noivo, morreu aos 29 anos, novo de tudo. Não chegou nem a casar. Converteu aos 22, morreu aos 29. E Jonathan Edwards é o autor daquele fabuloso sermão, né? Pecadores nas mãos de um Deus irado. David Brainerd era seu genro, noivo de sua filha. Enquanto nós vemos aqueles homens dizendo, né? Estou indo para um grande talvez. Homens de Deus, mesmo diante da aflição. Isso para que eu e você possamos ver que ser filho e filha de Deus não quer dizer que levaremos uma vida totalmente sem aflição, sem angústia, sem enfermidade. Porque hoje em dia a confissão positiva que ela nos passa é isso, né? Olha, está doente? Determina. Você sabia que você pode morrer doente? Vamos orar? Sim, por cura. Claro que vamos. Mas nós vemos Paulo com espinho na carne. Não se sabe exatamente o que é, mas o que aparenta é uma enfermidade. Nós vemos Paulo dizendo para Timóteo, Timóteo, você é um homem de oração, mas toma um pouquinho de vinho com água por conta das suas frequentes enfermidades. Ou seja, homem de Deus, pastor e frequentemente enfermo. Paulo enfermo. Você acha que Paulo não orou para Timóteo? Óbvio que orou, mas não foi curado. Então nós sempre iremos orar por cura, mas é possível que venhamos a morrer definhando por uma enfermidade. Isso não muda a nossa fé. Isso não muda o fato que o nosso corpo, consumido por uma enfermidade, um dia vai aparecer revestido de glória. Essa é a nossa esperança. Saber que ainda que venhamos a morrer despedaçados por feras, decapitados, diz a Escritura que a morte e o além darão seus mortos. E os nossos corpos serão glorificados. Ou seja, o túmulo não é o fim para o cristão. E aí, então você vê a diferença básica de alguém que teme a Deus de verdade para aqueles outros filósofos, matemáticos e advogados. Suas forças físicas, põe ele, volta ali. Suas forças físicas minguavam, ou seja, né, acabando. Estava nas últimas. Suas forças físicas minguavam e ele falava com mais e mais dificuldade. Mas a sua percepção espiritual parecia aumentar. Foi feito para a eternidade, como anelo estar com Deus e prostrar-me perante Ele. Ó, que o Redentor pudesse ver o fruto do trabalho da sua alma e ficar satisfeito. Ó, vem, Senhor Jesus, vem depressa. Amém. E foi assim que dormiu no Senhor. Oh, diferença. Oh, diferença saber que Deus está conosco. É isso que vai sustentar a minha e a sua vida. Apenas isso. Quanto às dificuldades, eu e você devemos sempre ter ciência, sabe do quê? Nós falaremos sempre como o Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Não é possível. Não vou te enganar, não. Vida cristã não é um mar de rosas. Oh, a gente encontra cada espinho no meio do caminho. Cada dificuldade, cada problema. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Enquanto estivermos aqui vivos, é assim que diremos. Mas também, enquanto estivermos aqui vivos, poderemos dizer como Paulo. Põe ele, por favor. Pois eu tenho certeza de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem autoridades celestiais, nem coisas do presente, nem do futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quanto às dificuldades, ainda que é possível. Quanto à presença de Deus nos momentos mais difíceis,
Ele tem certeza. Certeza. Pois eu tenho certeza de que nada, nem a morte pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E eu sempre dei esse exemplo aqui, mas talvez você não viu, eu vou dar de novo. Tinha uma irmã que vinha à nossa igreja e ela era deficiente visual, não enxergava nada, absolutamente nada. E por vezes eu a visitava e quando voltava, eu fazia uns testes lá em casa, né? Eu amarrava uma meia no olho, ficava 5 minutos com a meia amarrada lá para... Como será que é a vida da irmã? É terrível. Faz isso na sua casa. Chega, amarra o olho, não enxerga nada, 5 minutos. É desesperador. E ela não é cega de nascença, ficou cega na infância por conta de um tiro de chumbinho que pegou do lado aqui e vazou as 2 córneas dela. Brincando. Se é um cego de nascença, ele nunca viu o mundo. Nunca viu. Não, mas você imagina, você, 7 anos, você conseguiu ver muita coisa. E de repente, breu. E ela era muito amargurada por conta disso. Ainda assim conseguiu casar, mesmo cega. O marido dela espancava. Os filhos sumiram. Angústia em cima de angústia. Eu lembro de uma vez conversando com ela em lágrimas, dizendo para mim, por quê? Por que tanta desgraça? Por que uma vida tão difícil? Oh, eu sei que eu sou pecadora, mas por que em uma vida só tanta dificuldade? E ela mesma ali com os olhos fechados, sem enxergar, dava para ver a lágrima escorrer sobre seus olhos, sobre sua face. E eu disse assim a ela, irmã, uma coisa eu tenho certeza. Você recebe menos do que os seus pecados merecem. Eu recebo menos do que os meus pecados merecem. É assim que Esdras dizia. Temos recebido menos do que as nossas transgressões. Porque se Deus de fato fosse nos punir de acordo com a medida dos nossos pecados, todos aqui, sem exceção, do mais velho à criança mais nova, seria fulminado. Passaria toda a eternidade no inferno. Isso é justiça. Quebramos o mandamento. Pronto. Mas eu disse a ela, ainda que nós somos merecedores de todas as desgraças possíveis, você lembra qual é o contexto ali de Esdras? O povo está passando fome, as mulheres estão sendo estupradas, as grávidas cerradas ao meio, o templo destruído. Esdras olha para aquela desgraça e diz assim, temos recebido menos do que merecem as nossas transgressões. Esse sabia o peso do seu pecado. E eu disse a ela, irmã, eu sei que a dificuldade é grande, óbvio. Eu lembro que quando era um portão, né, o prédio que ela morava assim, e era mais ou menos lá onde está a Camila, onde chegava a porta. E quando eu buzinava na casa dela para pegá-la, eu buzinava e eu tinha que ficar batendo no portão, que ia fazendo toque, 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 para ela vir na direção do barulho, para ela achar onde que era o portão, porque senão, né, ia para o lado. E eu disse a ela, olha, ainda que nós não recebamos todas as punições que os nossos pecados merecem, de uma coisa eu tenho certeza. Ainda que você tenha tido uma vida de luta, dificuldade e frustração. E ela, a última vez que eu a vi, estava com 70 e poucos anos. Uma vida sofrida. Uma vida. Eu disse a ela, vai haver um dia. Esse dia há de chegar. Onde esses seus olhos, que foram tapados para toda e qualquer visão com 7 anos, vão se abrir diante do Rei da Glória. E o dia que seus olhos se abrirem diante do Senhor, você não vai lembrar de 1 minuto de frustração que você teve aqui na terra. Essa é a esperança que você tem que ter. Saber que no dia em que nós estivermos diante do Senhor, dele, não vamos lembrar das enfermidades que nos acometeram, das tristezas que tivemos, das angústias que nos sobrevieram. Desfrutar da glória e da presença do Senhor vai ser algo tão impactante, que ainda que você tenha tido toda uma vida de desgraça e sofrimento, aquilo nós não vamos lembrar. Essa é a esperança que eu e você devemos ter. Se nós temos essa consciência, não há problemas capazes de nos parar.
Não há ingratidão capazes de nos frear. Não há. Não há nem enfermidade que nos desanime a ponto de desesperarmos a própria vida. Mas sempre saberemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você citar esse versículo de uma forma aleatória, ele não tem peso, mas olhe o contexto. Paulo vem dizer, depois de tantas aflições, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, coisas boas, sim? Claro que sim. Coisas ruins, também. Que Deus possa nos dar a graça de sempre permanecermos com os olhos fitos nele. Que Deus livre o meu e o seu coração de toda e qualquer ingratidão. Que nós venhamos a sempre lembrar de que, ainda que a vontade de Deus seja algo extremamente dolorido para nós, sempre vai ser a melhor opção. Sempre. É por isso que Romanos 12:2, Paulo diz, a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Por vezes pode não ser boa para o nosso ego, para o nosso corpo, mas sempre vai ser boa, perfeita e agradável. E a melhor decisão que eu e você temos a tomar é sempre dizer, Senhor, que seja feita a tua vontade e não a minha. Amém, meus irmãos?